O próximo tópico, então, são as crises econômicas. As crises econômicas dentro do capitalismo, elas são cíclicas, elas acontecem de tempo em tempo. Ela tem a sua importância porque ajuda, digamos assim, entre aspas, o sistema capitalista a organizar as suas possíveis falhas, né? Ou seja, voltar a crescer, voltar a aumentar a produção, aumentar o consumo e, consequentemente, o acúmulo de capitais. Mas isso vai provocar sempre para a camada da população pobre um impacto muito negativo, certo? Aí eu coloquei três exemplos para vocês em momentos diferentes de crise do capitalismo. A primeira crise mais famosa, digamos assim, mais conhecida, é a tulipomania, que vai ocorrer nos Países Baixos, lá no século XVII. Tulipomania vem da mania de tulipa, porque a tulipa passa a ser uma flor muito cobiçada no século XVII, exótica, diferente e tudo mais. Então havia um grande consumo, uma grande demanda por essa flor. Isso vai provocar com que os capitalistas, né, os produtores da tulipa, comecem a vender a produção de tulipa antes mesmo de plantá-la. Né? Isso vai causar um grande impacto, porque vai chegar um momento que eles não vão ter essas tulipas para vender, tá certo? Então vai gerar uma crise nesse período que tinha vendido as tulipas e não tinham mais essas tulipas para fornecer. Né? O preço também não era mais compatível, porque começa a subir em demasia e elas perdem o interesse. A depressão de 1929, que a gente estudou um pouquinho ano passado, a gente usou mais o nome a crise da Bolsa ou crash da Bolsa de Nova York, 1929, e também foi uma crise de superprodução. A Europa já estava recuperada da Primeira Guerra, os Estados Unidos, que estava com a produção, né, segunda Revolução Industrial, a todo vapor, produção em massa. Então, como ele produziu a mais do que o mercado aguentava consumir, ele investiu muito dinheiro nessa produção, os empresários investiram muito dinheiro nessa produção, aí não tinha mais mercado, então eles perderam todo esse dinheiro. Isso vai gerar, talvez, a pior crise é, econômica já registrada, né? A gente já comentou, tinha empresários que se matavam, vai afetar o Brasil. O Brasil, nesse período, era um grande produtor de café, o principal consumidor de café do Brasil eram os Estados Unidos, né, os Estados Unidos, e isso vai afetar a economia brasileira, que vai pôr fim na República do Café com Leite. Se vocês não viram, vão ver com a Maria Célia, né? E vai dar início à era do Getúlio Vargas. E a última crise, digamos assim, crise de 2008, que é uma crise de especulação imobiliária. Estados Unidos, quando a gente for citar Estados Unidos, eu vou falar um pouco mais dela, mas ela vai impactar fortemente a economia dos Estados Unidos. Depois, em 2010, vai afetar a Europa e então o hemisfério norte vai cair numa profunda crise, não é? Essas crises elas são cíclicas, uma empresa vai aproveitar esse momento para comparar a outra, vai voltar a aumentar seu mercado consumidor, passada essa crise eles começam a vender mais, gera um pouco mais de emprego, em alguns casos, e aí vai voltar ao consumo e os capitalistas vão cada vez mais dominando o mercado. Um objetivo deles que é controlar todo o mercado, ser um monopólio. Há uma concentração de renda. Dentro do capitalismo só se fica rico explorando o trabalho do outro. Né? Então, para você ficar rico, você tem que ter uma grande parcela da população pobre. Né? Então, essa exploração ocorre entre as classes sociais, que aí vai ser chamado das lutas de classe. Não é? Essa exploração que ocorre pelo trabalho vai concentrar a renda em grande quantidade. Certo? E isso vai ser negativo, porque você vai gerar uma grande parcela da população é, pobre, não é? Na miséria e tudo mais.